imagem é com certeza uma das marcas da nossa sociedade, não por acaso chamada de sociedade da informação. Bom, dentre essas marcas, o cinema ocupa lugar de destaque e também, não por acaso, chegou à FAESA através da oficina de cinema que alunos do 8º período de rádio e televisão frequentaram durante 3 meses. Ao final do curso, hora de produzir e de experimentar, é claro, né? Bom, os trabalhos vocês vão ver daqui a pouquinho aqui em Videomaker. Para falar sobre a oficina, a coordenadora do projeto, Alessandra Toledo, também com a gente, o roteirista e diretor do filme Pandora, Dalton Moraes, e a atriz da ficção, Vanessa Cardoso. Bom, primeiramente, boa noite a vocês todos. Obrigado por estar aqui, né, no programa Videomaker. Bom, Alessandra, a gente sabe que você é formada em jornalismo na UFES, né? Uhum. Como é que surgiu? Quando foi que surgiu o cinema na sua vida? Olha, foi durante o curso de jornalismo na UFES mesmo, trabalhando com imagem, com muita vontade de fazer documentário, que era a parte do audiovisual mais ligado ao jornalismo mesmo. Acho que começou através do jornalismo, documentário. E aí, durante a experimentação, alguns trabalhos, o meu próprio TCC na UFES foi um documentário sobre o Congo. E dentro da universidade surgiu essa vontade muito grande de me expressar através do audiovisual. Eu achei que dentro da comunicação era a parte que mais me interessava, que eu mais acreditava, e acredito ainda. E durante esse finalzinho de curso surgiu essa prova para a Escola de Cinema em Cuba, que foi onde eu vivi cinema durante 2 anos e até agora, né? Trouxe essa bagagem lá, né? Trouxe muito de lá. Bom, você que foi para Cuba estudar cinema, quais são as diferenças básicas, ou se tem a diferença entre o cinema cubano e o brasileiro? Você consegue analisar? Eu acho que o cinema cubano assim, teve uma força muito grande na década de 60, logo com a Revolução, que foi criado o Instituto de Cinema Cubano, foi criada, ou seja, Cuba juntou muitos cineastas, tanto do Brasil, Glauber foi para lá, outros da Argentina, vários cineastas da América Latina inteira, meio que usaram Cuba como base para pensar cinema e pensar numa proposta diferente, que era fomentar o cinema da América Latina com uma linguagem própria, né? Então, Cuba foi um centro, sabe, de pessoas que circulavam... Inspiração, exatamente, né? De inspiração, né? E de fomento também, porque o próprio Instituto de Cinema Cubano, ICAIC, foi criado junto com a Revolução. Então, ao mesmo tempo que nasceu a Revolução, nasceu o interesse pelo cinema. Cultura do cinema. A cultura do Agora, cinema. uma curiosidade minha mesmo, queria saber. Bom, Cuba é característica da ditadura, né? A gente sempre vê falar que Cuba é ditatorial. Uhum. Eu queria saber, assim, o cinema lá, ele é censurado? Como é que é o trabalho de cinema em Cuba? Não. Como os cineastas na época acreditavam muito no sistema que estava sendo construído, eu via muita liberdade. Quer dizer, a gente vê os trabalhos do Tomás Gutierrez Alea, que falava sobre o subdesenvolvimento, que falava sobre o sistema socialista, falava muito sobre o sistema cubano. Quer dizer, eu acho que se não havia liberdade em outros países, ali havia. Porque também os cineastas acreditavam no que estava sendo proposto, entende? E por mais que seja uma ditadura, enquanto cultura, assim, eu vejo uma manifestação muito forte, assim. Sara Gomes, que é uma cineasta cubana, criou coisas assim, fantásticas em relação ao documentário. Houve uma produção de documentário de Santiago Álvares, que é um cineasta cubano muito importante. Então eu acredito que liberdade, assim, eles tiveram bastante assim, para criar, e muita ajuda do governo também. Estereotipada, né? Essa cultura de ditadura lá em Cuba. Não, existe ditadura, existe, mas em relação à arte eu acredito que haja um salto muito maior que o nosso, assim. Agora, Adalto, você foi roteirista e diretor, né, do filme Pandora, que a gente vai assistir daqui a pouco. Como é que foi para você fazer o roteiro? Eu, no começo, tinha indecisões, assim, a gente não conseguia escrever o roteiro, né? E eu tive um sonho dessas imagens do filme, eu comecei a escrever isso aí, escrevi e falei, poxa, vamos ver o que dá aqui. E depois disso, eu comecei, mostrei a Alessandra até, falei, Alessandra, o que você acha daqui, que eu posso misturar isso aqui? A Alessandra falou assim, Dalton, olha, dá para você puxar daqui, você tem que trabalhar com qual o som disso aqui? Como você vai trabalhar? Eu não tinha, eu achava que a gente escrevia e deixava ali que o negócio ia crescer, né? Ia criar vida. Sozinho, né? E eu não conseguia ver o quadro lá, eu vi assim, como compor esse quadro? Eu não conseguia.
Então, a Alessandra assim, Dalton, olha só, aqui tem o que você vê aqui? Qual elemento? Qual o som que isso aqui transmite? Então, ela foi me levando para dentro desse universo que eu mesmo tinha escrito ali, né? Começado. E a Alessandra foi me dando coisas ali dentro que eu fui abrindo o horizonte para conseguir entender, né? Acho que meio caixinha de Pandora mesmo ali. Eu comecei a sair de dentro da caixa. Da própria caixa, né? Isso, né? E eu fui pegando... quando eu estava lendo a mitologia, eu falei, poxa, tem alguma coisa dentro disso aqui da mitologia. Aí fui procurar, achei Caixa de Pandora, que ajudava a complementar isso aí. E como eu também faço análise também, durante as semanas eu faço, eu fui, através desse sonho, eu fui buscar dentro da psicologia. O que seria isso? Esse sonho meu, o que seria tal? E eu consegui descobrir que esses negocinhos, significados, as coisas que estavam dentro da caixinha, tinha referências minhas, muito minhas, e que várias pessoas tinham visões diferentes ou outras batiam comigo, né? Então eu falei, poxa, e era a minha pesquisa da minha monografia, é isso, é trabalhar com os signos, né? E ao mesmo tempo foi juntando tudo, foi igual o meu bola de neve, né? E eu comecei a entender, porque a gente fica inseguro, a gente começa a fazer projeto, a gente não sabe como que a pessoa vai ver isso lá na frente, e até você mesmo. Você fica assim, poxa, está certo isso? Será que vai dar certo ou não? Segurança normal aqui. Muito, né? Então eu comecei a puxar e depois consegui, com o filme, ele deu toda a base dessa pesquisa. Ele veio, né? Eu até sou meio místico, eu falei com a Alessandra assim, apareceu, você acho que fez juntar tudo isso aí. Porque eu tinha só os cacos, né? E agora ficou com o filme, acho que fez a junção de tudo isso aí. Então, eu vou até usar o filme como anexo da minha monografia, porque é difícil você só falar, a pessoa tem que ver o que você está falando, o que você está defendendo. Então, isso aí, para mim, acho que vai até enriquecer mais o trabalho. O seu trabalho de conclusão. Isso. Agora, você como diretor, foi você que selecionou os atores? Foi. Conta um pouquinho pra gente. A Vanessa sofreu um pouquinho. Eu chamei várias meninas para fazer o teste de Pandora, né? E eu comecei meio entrevista, perguntando, dando elementos, igual a Alessandra fez comigo, eu fui tentando fazer isso com as pessoas. E foi um trabalho legal, porque eu comecei a entender como que era essa visão da maçã, como era a visão da caixa, qual era a visão da pessoa que está sentada na areia da praia, de cada um. Um falava assim, eu estou na praia que eu estou pé da vida com tudo. A outra não, porque eu estou meio triste, eu gosto de ir para a praia, de ficar sentado. Né? O outro falava assim, eu gosto de ir para a praia para correr, ficar correndo, não ficar sentado. Então eu fui elaborando coisas dali para ver quem poderia entrar nisso. E a Vanessa tinha muitas coisas da minha vontade, do meu sonho, das minhas coisas, a Vanessa tinha passado por isso também. Então eu falei, poxa, vai ser fácil para a Vanessa entender quando eu falo assim, Vanessa, é aquela tristeza, Vanessa, é aquele jeito quando você está encontrando aquela pessoa. Então a experiência dela, eu não sei, minha maneira de trabalhar é de pegar as pessoas cruas. Eu não consigo pegar as pessoas assim, já sabendo também. Porque eu acho até mais difícil dirigir. Para umas pessoas eu acho que é até mais fácil. Eu gostaria que fosse, né, a gente até conversou na sala, que fosse a pessoa do teatro. Eu achei legal, eu consigo trabalhar com pessoas cruas, até no mercado de trabalho, a pessoa que nunca entrou, eu consigo deixar a pessoa solta. Então, no caso, a Vanessa não tinha uma experiência já de atriz, não, né? Não. Mas como é que foi para você essa experiência? Eu fiz o teste, não esperava passar. Eu montei uma história, né, com o Dalton, interpretei essa história do meu jeito e consegui passar, foi legal. Mas assim, eu digo assim, de estar trabalhando com película também, que foi novidade para vocês, né, aqui do oitavo período, né? Sim, então. E para a Vanessa, a gente até deu um pulinho assim com ela, foi quando ela ficou muito vitrine, né? E teve uma hora que ela falou assim, gente, deixa eu ver o que vocês estão fazendo, porque ela não tinha colocado acesso, isso. Porque a gente chegou, meio porque a gente tinha que ter o sol ali, embora a gente precisava da luz, de tudo. Então a gente era muito rápido, assim, né? E ela queria ver também, poxa. Aí teve uma hora que ela parou e todo mundo olhou assim, a gente deu tempo, né, pra ela ver, porque ela estava sempre do lado de cá, né? E para você, Vanessa, quais foram as principais dificuldades, assim, do trabalho? Eu nunca tive contato com câmera, então foi um pouco complicado no começo, mas não foi tão difícil assim. Porque acabou que todo mundo ficou muito amigo ali, né? Foram 2 finais de semana, né? Isso, Então,
o contato do dia inteiro, acabou ficando todo mundo bem, amigo mais íntimo, então não foi tão difícil assim, né? Quando tem uma relação, né, diretor e ator de amizade, até de produção, eu acho que as coisas saem mais fáceis. Apesar de ter sido a primeira vez, acho que foi tudo certo. Isso, a Alessandra também ajudou muito, a gente até conversou sobre isso. Ela foi separando blocos, vamos colocar assim, meio assim, direção, então tudo que eu tinha dúvida, eu corri na parte com ela, Alessandra, isso aqui. E quando eu estava falhando, ela vinha, olha, você está falhando isso aqui. Então a gente tinha assim, ao mesmo tempo era equipe, mas cada equipe que passava aperto, alguma coisinha, estava aprendendo com a Alessandra ali. Então eu não podia, a gente não podia. A gente definiu meio assim, cada um ficou responsável pela sua parte, né? Eu não poderia, como diretor, eu achei que eu não deveria invadir o espaço de outros. Pessoas. Então, igual o Marcelo, a fotografia do filme toda é Marcelo. Certo? Eu falava assim, Marcelo, ele falava assim, Adalto, eu não gosto disso aqui não. Eu falei, Marcelo, mas eu acho importante isso. Ele queria cortar meu roteiro. Aí eu falava, não, Marcelo, olha só. Aí ele, não, então eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu posso virar a câmera assim e tal. Então a gente veio até a noite, a gente colocou a Juliana, monitor da noite, sentada e fazendo todos os movimentos que a Pandora iria fazer. Então a gente fez meio um teste com ela. Então a gente foi virando os enquadramentos, todinho. O que foi bacana nesse processo assim foi que durante o filme era um filme deles assim. Quem estava coordenando, quem estava fazendo assessoria de fotografia ou de som, estava olhando e estava presente no momento que achava necessário. Assim, então é um filme deles, é um filme desse grupo, é um filme com a cara deles. Todas as decisões são deles e é claro que em alguns momentos que eu via que a coisa estava descambando, que o ritmo perdia, chegava para a figura, ou assistente de direção, ou o que está acontecendo? Por que parou nesse momento, né? Então, assim, a gente só intervia quando a gente sentia que realmente tinha necessidade. Para que essa coisa andasse de fato, mas no geral, assim, foi um processo bem deles, assim, o processo de filmagem. Bom, tá certo. Agora a gente confere o resultado da oficina de cinema no filme Pandora, feito por Dalton Moraes. Chamava-se Pandora. Foi feita no céu e cada um dos deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe beleza, Mercúrio a persuasão, Apolo a música. Assim dotada, a mulher foi mandada à terra e oferecida a Epimeteu. Epimeteu aceitou o presente, embora divertido pelo irmão para ter cuidado com Júpiter e seus presentes. Epimeteu tinha em casa uma caixa, na qual guardava certos artigos malignos, de que não se utilizara ao preparar o homem para sua nova morada. Pandora foi tomada por intensa curiosidade de saber o que continha aquela caixa e certo dia destampou-a para olhar. Assim escapou e se espalhou por toda parte uma multidão de pragas que atingiram o homem, tais como a gota, o reumatismo e a cólica para o corpo e a inveja, o despeito e a vingança para o espírito. Pandora apressou-se em colocar a tampa da caixa, mas infelizmente escapara todo o conteúdo, com exceção de uma única coisa que ficara no fundo, que era a esperança. Assim, sejam quais forem os males que nos ameaçam, a esperança não nos deixa inteiramente, e enquanto a tivermos, nenhum mal nos torna inteiramente desgraçados.
Bom, Dalton, você foi roteirista e diretor do filme que a gente acabou de ver, o Pandora, né? Como é que foi? Conta pra gente o processo de produção do filme. Foram de 2 a 3 semanas de produção, né? E batalha mesmo, a gente vê para conseguir as coisas também, né? Equipamento também, a gente teve que direcionar relações e ver o que a gente poderia fazer o teste também para ver se ia bater, né? Se ia funcionar também, né? E a gente edição. A gente filmou em Super 8, né? Foi um filme que a gente usou negativo e depois a gente telecinou esse material em São Paulo. O material voltou, um telecine, um vídeo, a gente finalizou em vídeo. E aí passamos... A edição, então, foi... A edição foi em vídeo. O final foi em vídeo. E deixa eu te perguntar, qual é a avaliação, sendo um trabalho concluído, qual a avaliação que você faz desse trabalho? Eu acho, assim, mais de 100%, né? Porque a gente saiu todo mundo bem realizado, foi uma experiência bacana de fazer, né? Tudo que a gente imaginou em fazer, até aquele negócio de sonhar muito, a gente tinha um freiozinho e ao mesmo tempo a gente conseguiu sair firme, tanto o pessoal da produção, da fotografia, assistência, todo mundo conseguiu sair com uma experiência muito boa disso, né? A gente até conversou um pouquinho com o Marco de pedir para ter outras pra gente. Embora a gente está saindo agora, a gente quer fazer também, e também a gente vir e ajudar fazer, também, lógico. Né? E eu acho que para mim eu fiquei muito seguro daqui para frente, eu estou mais seguro, né? De como fazer, de como perceber isso, né? Igual a gente conversou um pouquinho antes, eu não tinha essa coisa de cinema. Eu gostava sempre de, tipo assim, só absorvendo, né? De ficar só olhando lá e tal. E agora a gente tem outra visão. Como que eu posso passar isso? Como que eu posso transmitir isso? De espectador passou para produtor, né? Você começa a ver, poxa, como que a gente tem essa coisinha assim da faculdade de a gente fazer, vamos criar e jogar, né? Mas a gente não sabe como que a pessoa está recebendo isso, né? Então agora a gente tem esse cuidado, a gente consegue fazer, a gente tem um cuidado de como a pessoa vai receber. E você, Alessandra, como coordenadora da oficina de cinema, o que você achou do resultado do trabalho? Eu vi esses bichinhos crescerem pra caramba, assim, eu gostei muito. Eu acho, a gente estava conversando na avaliação da oficina, e uma coisa que eles me disseram foi que eu acreditei neles. E eu acho que é assim, tem que acreditar, porque cada um na sua função, cada um na sua área, cada um no seu gosto, eles aprenderam alguma forma de se comunicar, sabe? Seja através de criar um roteiro, seja através de expressar esse roteiro em imagens. Eu acredito que é um passo a mais para um curso que tem a ver com a área de comunicação. Eu acredito que cresceram, com certeza. E você, Vanessa, pretende continuar na carreira de atriz? Tem planos futuros? Acho que agora eu vou fazer um curso de teatro. A experiência foi boa, eu acho que foi muito bonito, curta. Espero que sim. Continuar, né? Tá certo. Bom, no próximo bloco a gente vai continuar batendo um papo agora com o coordenador do curso de rádio e televisão da FAESA, Marco Rocha, e também com Altier Molin, que trabalhou na produção do filme Aluga-se. Até já. Uma reflexão crítica do que está na mídia. Mídia, todo sábado às 11 da noite. Uma realização TV FAESA. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV FAESA. Bom, de volta agora em Videomaker, conversando com Marco Rocha, coordenador do curso de rádio e televisão da FAESA, e Altier Molin, que foi produtor executivo do filme Aluga-se, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, inicialmente, Marco Rocha, obrigado por vocês estarem aqui também no Videomaker. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua experiência profissional pra gente. Pois bem, eu comecei como repórter de televisão,
trabalhando na rua mesmo, em externa. Desenvolvi um projeto bem interessante lá no Rio Grande do Sul, com a videoreportagem. Eu tinha um carro e viajava o estado inteiro cobrindo e abastecendo as 17 emissoras da televisão. E depois disso fui para Porto Alegre, fiquei sediado lá, continuei na rua como repórter e em seguida cansei um pouco disso e fui trabalhar em produtora com pós-produção e roteirização. Agora, você foi quem teve a iniciativa de trazer a oficina de cinema, né, que a gente está comentando, para a FAESA, né? Queria saber, você já tinha uma experiência na área de cinema ou não? Só na plateia. Só de espectador só na plateia, mesmo. Só de espectador, que eu gosto muito de cinema. E como você falou que formou no Sul como espectador, você vê bastante diferença do cinema do Rio Grande do Sul para o cinema capixaba? Como é que você o cinema capixaba está acontecendo, né? Pelo que conheço, eu estou aqui há pouco tempo. O cinema do Rio Grande do Sul já aconteceu, né? O cinema do Rio Grande do Sul se estabilizou na década de 80, quando nos anos 70 trabalhou bastante para conquistar isso. Então, tem uma corrida maior, tem uma experiência maior, está melhor estruturado, tem uma produção mais forte, mais contínua. Né? Mas, em termos de criatividade, é isso aí. Tanto o Espírito Santo, como o Rio Grande do Sul, como São Paulo, os grandes centros. É o momento do Brasil, né, também está produzindo filmes. Bom, como idealizador da oficina, qual é o objetivo principal da oficina de cinema? Desta oficina de cinema foi propiciar para o estudante de 8º período uma experiência com cinema, né? Porque o curso de rádio e televisão, a gente trabalha o rádio e a televisão, e chegando lá no 8º período, se sentiu, puxa vida, e o cinema, onde é que ficou isso? Onde é que ficou isso no audiovisual? Se perdeu, não se tinha. E como o 8º período o aluno acaba somente trabalhando o TCC, o trabalho de conclusão de curso, se viu a oportunidade de se estabelecer uma determinada carga horária para ele estar produzindo, né? Então, essa oficina especificamente foi dar a oportunidade de experimentar, né? Jogar uma semente na terra para ver o que ia dar para pensar em novos projetos. Agora, você falou, então, dessa oportunidade, ela não é uma grade, não faz parte da grade curricular, né? Mas é a intenção da faculdade de estar trazendo outras oficinas para os alunos? Sim, oficinas sim. E até mais que oficinas, né? Porque tem que ter cuidado nessa questão da grade, porque às vezes a gente fica pensando numa grade ideal, né? E daí acaba fazendo com que o navio afunde, porque tu faz com que esse navio fique tão forte, tão sem furos, né? Mas torna ele tão pesado que ele sai do porto e acaba afundando. Então tem que ter cuidado, eu não acho que seja interessante colocar na grade. Eu acho que existe a possibilidade de transformar cinema aqui na FAESA em curso sequencial. O que significa? Estar abrindo cursos de 1 ano em fotografia para cinema, cursos de 1 ano em direção para cinema, cursos de 1 ano em roteirização para cinema, para o pessoal que já está na área, para o pessoal que já trabalha, vir aqui se especializar, se reciclar, e no final de cada um desses sequenciais está trabalhando com média-metragem, alguma coisa assim. Quer dizer, existe uma possibilidade sim de a FAESA estar buscando alguma coisa para que se torne uma referência de cinema no Espírito Santo. E você, Thiago, como é que foi para você a experiência de estar trabalhando agora, né, em cinema? A gente tem comentado muito isso, foi uma experiência muito grande, porque nós tivemos o contato com várias etapas, né? A etapa de produção, a etapa mesmo da gravação, da filmagem, lá no set de gravação. E tudo isso foi muito envolvente, porque a gente pôde estar em contato com profissionais que já atuam na área, né? Tem o pessoal que veio ajudar a gente na iluminação, outros no som. Então, foi um crescimento muito grande que a gente teve, porque enquanto você está na sala de aula, teoricamente aprendendo, é uma coisa. Quando você parte, então, para o profissionalismo mesmo de estar lá no set, tendo que preocupar com que a equipe vai comer, onde nós vamos gravar, se vai chover, se não vai, se vai atrapalhar a filmagem ou não, isso tudo enriquece muito o nosso profissionalismo, nossa atividade, né, de profissional. Agora, como você falou, né, foi a oportunidade de estar trabalhando a prática, né? Sim. Agora, a oficina também tinha aulas teóricas? Sim, nós começamos com aulas teóricas, onde foram apresentadas todas as correntes do cinema, como o Dogma 95, Novela e Vague, foram passados filmes. Foi um pouco corrido, porque a oficina teve um período curto, né, para dar tempo Foram a gente... 3 meses, Isso, para a gente dar tempo de ver essa parte teórica e também a parte prática. E uma vez também que a gente estava desenvolvendo nosso projeto de conclusão paralelamente, então assim, foi um pouco corrido, mas quem se interessou e quem quis ir além, teve a possibilidade de aprender muito. Agora, o trabalho foi o resultado da interação dos alunos do 8º período, né? Não é um trabalho extra, digo assim, de cada aluno, né? Não, foi a turma toda
que formou a equipe de produção do filme, né? Dividimos as tarefas, um foi produtor, outro foi câmera, outro foi diretor de fotografia, e daí saiu o Aluga-se, né? O roteiro iniciou também, a escolha do roteiro foi da seguinte forma que todos os alunos escreveram os roteiros e tal, e a gente selecionou o roteiro que a gente poderia dava pra gente desenvolver melhor. Tá certo. Agora a gente curte o filme Aluga-se e daqui a pouco a gente volta. Vocês vão entrar onde? Eu vou entrar onde?
Bom, Tia, você foi quem fez a produção executiva do filme que a gente acabou de ver, o filme Aluga-se, né? Como é que é? Tem diferença da produção de vídeo para a produção em película? Tem uma diferença muito grande. A equipe é muito maior e por isso também eu acho que ela tem que estar muito mais casada naquilo ali que ela quer finalizar, né? Pensando mesmo no projeto final, todo mundo tem que estar vivenciando aquilo ali. O som é gravado separado do vídeo, então toda aquela diferença que a gente mais ou menos conhece, já tinha uma ideia. O número de erros tem que ser muito menor. No filme Aluga-se, a gente tem uma sorte muito grande de fazer praticamente um por um, quer dizer, cada plano que a gente fazia, aquele mesmo valia. Filmar, né? Então, assim, rendeu bastante. É estressante? É estressante, mas no final é muito melhor, muito mais prazeroso do que todo o processo realmente de filmagem e tal. E foi sua primeira experiência em película? Foi minha primeira experiência com cinema. Agora, essa questão da produção, essa diferença descomunal que tem para televisão, né, porque exige uma equipe muito maior, exige muito mais apuro, não permite tanto erro, o filme é caro, não é bem assim para jogar fora. Acho que foi muito legal para o 8º período, que vinha do 7º, obviamente, né? Vinha do 7º na produção de televisão, e a produção é uma coisa que sempre as pessoas dão muito pouca importância dentro da escola. A produção para quê? Tá todo mundo tão cheio de ideias, tá todo mundo tão querendo ser diretor, querendo ser o ator, querendo ser o editor, e ninguém quer ser o produtor, que é uma função complicada realmente, né? É a logística, né? E com a oficina de cinema, o que ela requereu em termos de produção foi assim um tapa na cara de toda essa gurizada que não dava importância a essa produção. Não só a produção para a televisão no 7º período, mas a produção que fizeram no 6º período, a introdução à produção que fizeram no 5º período. Quer dizer, a produção sempre foi relegada, né, a trabalho de peão. Não, produção eu não quero, produção não é importante, a gente vai lá, faz ligeirinha, só pegar. Sim, vai lá só pegar e se transforma naquele lixo que tantas vezes a gente já viu, né? Claro, é o processo de erro e acerto, de aprendizagem, mas por não dar atenção à produção, que acontece isso semestre após semestre, a gente vê que as coisas ficam muito aquém daquilo que poderiam ficar, porque condições de fazer, todos vocês aqui têm. Mas por não dar especial atenção a pontos chaves do processo, porque acha ruim, porque não acha legal, acha menor, acaba não fazendo a coisa como poderia fazer. E no 8º período agora, o resultado dessas películas demonstra um apuro na produção, né? Então achei que isso foi um grande tchan, assim, na história da oficina de cinema, né? A produção é o que faz acontecer realmente, né? Deixa eu te perguntar, Rocha, como é que foi a divisão das funções para a realização do trabalho? Acho que o Tia pode falar melhor sobre isso, não? Sim. Fala pra gente, Tia. Como todo o processo foi desenvolvido em sala de aula e a professora orientou para que quem quisesse, né, se prontificar. Cada um então escolheria uma função. Escolheria e tal. Se tivesse duas pessoas querendo a mesma função, seria discutido e tal. Não tivemos, assim, grandes problemas com isso, cada um foi procurando já a sua área mais de afinidade, exceto na área de produção. Como o Marco Rocha acabou de falar, ninguém queria produção, todo mundo deixava meio de lado. Não, todo mundo queria criar, mas nem queria produzir a ideia de uma outra pessoa. E eu me prontifiquei, tive uma equipe também de assistentes muito boa, a gente conseguiu fazer tudo certo. Isso é uma coisa muito pequena também, bem lembrado pelo Tia, não produzir a ideia de uma outra pessoa, meu Deus! Mas que... Sabe, que é isso? Ciúme bobo, né? Que é isso? Sabe? Amanhã é a sua ideia que vai ser produzida. Né? Ninguém é brilhante em suas ideias o tempo todo. Tem um momento que alguém ali conseguiu ir além, conseguiu perceber mais, conseguiu emplacar a sua. Amanhã é a vez do outro. Sabe? Enfim. Isso aí. E aí, Tiago, conta um pouquinho então pra gente como é que funcionou o processo também de produção, quanto tempo vocês levaram, equipamentos? Olha, nós tivemos um período muito curto de produção, porque a gente definiu o roteiro, né? O roteiro veio seco, bruto para nossa mão, e a gente foi aprimorando aquilo ali. Tem uma cena muito polêmica para nós, que foi a cena de nudez do ator, e que a professora sugeriu que não entrasse, porque não saberia se a equipe estava preparada, ou se a gente agiria com naturalidade ali no momento da filmagem. E a gente, numa reunião de produção e direção, a gente decidiu manter essa cena, deu tudo certo, e aí passamos para o processo de apartamento para as filmagens, equipamento, o que a equipe vai comer,
quem vai ser o quê, Contou o que vai com precisar, apoio, né? tudo isso. Então, assim, nós tivemos o apoio da faculdade, que cedeu todo esse material e tal. Tivemos o apoio da imobiliária, que nos cedeu, o restaurante. Então, assim, é correr atrás mesmo, sabe? É ligar e ter cara de pau de chegar e pedir, olha, nós estamos precisando de 30 refeições para o dia tal. Então, foi assim, foi um aprendizado muito grande. Porque produção é isso, né? Você correr atrás para realizar o seu projeto. E o apoio da faculdade foi muito bom, né? Porque é um material caro, sim, né? Tem que disponibilizar várias pessoas, então foi muito legal. Desde a ideia mesmo de nos proporcionar essa oficina, né? De até disponibilizar profissionais vindo de outros estados, São Paulo, a câmera mesmo, a nossa filmadora foi uma Super 8, veio de São Paulo, foi a revelação lá, tudo isso foi patrocinado pela faculdade. Bom, nosso tempo está acabando, eu queria que vocês rapidamente falassem de projetos futuros, você que está se formando agora, né, Tia? E o Roxo também, sobre as oficinas, como é que vai funcionar. Nós temos a ideia de fazer agora para agosto, né? Eu estou recebendo o orçamento hoje, para estar pensando para agosto a filmagem de um curta em 16 milímetros. Vamos sair do Super 8 se tudo der certo, né? Nós já temos um orçamento, já está em estudo esse orçamento, a gente está botando metodologia para botar isso em funcionamento, deve ser uma oficina aberta, né, para no máximo 15 pessoas, e essas pessoas que vierem vão ter que contribuir com o seu quinhão também, né, já que ela é aberta, então vai ser uma oficina paga. A outra metade a faculdade deve, né, correr atrás para conseguir patrocinadores e parceiros para que ajude a bancar também. Para que a gente possa, agosto, setembro, estar filmando um 16 milímetros. Se tudo isso der certo, vai ter sido mais um passo, já que o primeiro foi dado com os 2 curtas Super 8, a gente deve estar pensando seriamente para 2003 em sequencial, ou seja, daí sim, disciplinas de cinema aqui dentro, 1 ano, 2 anos, trabalhando com essas disciplinas, para que no final, quem sabe, a gente possa até estar produzindo em 35 milímetros. E você, Thiago? Como o Marco falou, vai ter a oficina de 16 milímetros, eu quero participar dessa oficina dentro do projeto da faculdade ainda e pensar em alguma possibilidade de fazer pós na área de cinema. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente é que agradece. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para todos vocês e até o próximo programa. A primeira semana de propaganda e marketing da FAESA acontece de 19 a 21 de junho. O evento traz o tema Mercados Competitivos e Empresas na Era das Marcas. A semana de propaganda e marketing da FAESA convidou Bob Vorheim, presidente da Star Media Brasil, e Alberto Cabaleiro, da Publicis Norton, com o objetivo de atualizar e desenvolver o mercado de comunicação e marketing capixaba. A semana é uma iniciativa da Agência Júnior FAESA e o evento acontece no auditório da FAESA 2, a partir das 7 da noite. Informações pelo telefone 3331-4534. A sociedade. O nosso estudo vem exatamente buscar uma correlação entre o câmbio e as taxas de juros. O entendimento dessa correlação facilita para que nós possamos entender como a crise se processa, como acontece o fenômeno da crise e o acompanhamento entre o câmbio e as taxas de juros.
Isso possibilitou a construção de um modelo matemático que explicasse, em termos quantitativos, a crise como ela aconteceu no ano de 99. A explicação por meio desse modelo matemático possibilita a que se construa softwares matemáticos, ou então se construa inferências estatísticas, inferências, progressões matemáticas que nos auxiliem no entendimento, pelo menos não num futuro muito longo, mas em dias mais adiante no processo da crise. Falando em economia mundial, Hélio, você é a favor da intervenção estatal na economia? A intervenção estatal, ela não cabe mais no cenário de hoje, porque hoje as economias elas são abertas, os países têm uma relação muito grande, uma movimentação de capital muito grande no cenário econômico e financeiro internacional, e não faz mais sentido a intervenção forte hoje. A tendência cada vez mais é o mercado regular essa movimentação financeira. É preciso que haja no globo, no cenário mundial, um controle não só local, mas um controle global, se estabeleçam novas regras a partir de relações internacionais, que essa movimentação não provoque, vamos dizer assim, estragos sociais, não provoquem danos sociais, como vem provocando até agora no mundo, Uma grande parcela de pessoas vivendo em situações subhumanas e uma pequena parcela acumulando uma riqueza cada vez maior. Hélio, muito obrigada pela presença no programa. Eu que agradeço estar aqui debatendo essas questões importantes. Te encontro no próximo pós-graduação. Até lá. O pós-graduação de hoje conta com a presença da professora do curso de Pedagogia da FAESA, Maria Luzinete Lopes Machado, que também é mestranda em Educação pelo Instituto Latino-Americano e Caribenho de Cuba. Professora, o tema da sua pesquisa de mestrado é o desenvolvimento da criatividade, um estudo do Programa de Apoio ao Aluno Talentoso. Qual é a diferença entre ser criativo e talentoso? Quando você fala em inteligência, você pensa logo em talento. Mas o talento não é isso. O talento, a pessoa portadora, que é talentosa, ou seja, superdotada, ela possui umas características específicas. Essas características, como nós podemos ver, não é isso? Ela tem uma conceituação bastante elevada. Ela tem uma capacidade intelectual, ela tem uma aptidão acadêmica, um pensamento criador, uma capacidade de liderança, um talento especial para artes, músicas, e plásticas e habilidade psicomotora. A Érica Landau, ela fala que criatividade não é uma construção contrária à inteligência, tá? Ela existe e é uma ciência que todas as pessoas nascem criativas, diferenciando-se uma das outras de acordo com o grau e alcance dessa criatividade, com estímulo. E como os professores podem estar estimulando a criatividade no aluno? A questão da criatividade é uma coisa muito simples. Se você faz um desenho e eu coloco para você, digo para você que está muito bonito e que você pode melhorar aquele desenho, eu estou fazendo o que para você? Estimulando com que você vá criando. Porque o aluno, o professor que tem criatividade, automaticamente ele vai estimular a criatividade do seu aluno. Só que aqui no Brasil, nós nos dedicamos muito pouco ao assunto criatividade. Então, o professor que não sabe nem o que é ser criativo, como ele vai fazer para problematizar suas aulas, para planejar suas aulas, para ministrar atividades criadoras, certo?
propor, ele tem sempre que propor, para que o aluno sempre aumente o grau de criatividade. Como a educação problematizadora pode auxiliar no desenvolvimento da criatividade do aluno? Então o professor pergunta, coloca para ele, esta fórmula quer dizer isto. Aí o aluno, discordo. Ele pergunta, por que discorda? Aí vamos dizer, o aluno diz para ele, discordo por isso. Está certo? Pergunta para o outro. E assim vai construindo a aula, de acordo com a problematização. Às vezes um aluno chega com um desenho muito parecido e tira 10 e o outro tira 8,5. Como o professor pode avaliar essa criatividade? Olha, Fernanda, isso aí eu chamo de artes, né? O desenho por si só é uma arte. O modo como você projetou o seu desenho, que é a criatividade. E nem todos projetam o desenho da mesma forma. Ou não há estímulo. Muitas vezes a professora passa uma flor no quadro e todos desenham aquela flor, né? Essa história é velha, né? Então, de acordo com aquilo que a gente projeta no desenho, que você vai verificar a criatividade do aluno ou não. Agora, o professor, para estar entendendo esse ponto de criatividade que você tocou, ele também tem que entender o que é criatividade. Qual é a metodologia utilizada em sua pesquisa? Eu estou trabalhando dentro de dados estatísticos, dentro de dados de observação de aula, através de questionários, observando atividades feitas já há algum tempo, porque onde faço a minha pesquisa tem alunos que frequentam há 6 anos, então eu posso estar vendo a atividade desse aluno, o desenvolvimento da atividade desse aluno. Então, a minha metodologia, ela é uma metodologia que eu digo que eu estou fazendo todo um estudo, não é, em cima daquilo que existe. Ela é prática. Professora, como você pretende utilizar os resultados do seu estudo na docência da FAESA? Na FAESA, eu estruturei um curso de 40 horas, tá? Onde nesse curso a gente vai abrir 25 vagas para os nossos alunos que estejam trabalhando no ensino fundamental, no primeiro ciclo do ensino fundamental. E nós vamos dar um curso de 25 horas dentro da educação problematizadora. Nós vamos trazer atividades problematizadoras para que os alunos, as alunas e alunos do curso de pedagogia estejam desenvolvendo e depois elas irão elaborar determinados tipos de atividades para que ela saiba na prática fazê-las. Ok, professora, obrigada. O pós-graduação de hoje fica por aqui. Até a próxima.
Ok, professora, obrigada. O pós-graduação de hoje fica por aqui. Até a próxima. Olá! O pós-graduação de hoje conversa com o professor de Metodologia de Pesquisa e mestre em Educação, Omar Carrasco Delgado. Omar apresentou no Intercom um trabalho sobre a influência do programa Teletubbies na educação infantil. Olá, Omar. Professor, quais foram os procedimentos utilizados por você durante o desenvolvimento do seu estudo? Bem, a pesquisa é um estudo que tem como base a observação cotidiana dos programas infantis na televisão aberta. E o caso Teletubbies, que significa fofo, é um caso porque o Teletubbies tem uma abordagem construtivista. O construtivismo é uma proposta de educação infantil que tem como representante o Piaget. Piaget propõe que a criança tem etapas para desenvolver a sua criatividade e suas fases de crescimento. Como é muito difícil ver na televisão aberta programas eminentemente educativos, resolvemos analisar, estudar qualitativamente o Teletubbies, por ter uma abordagem qualitativa. Portanto, a metodologia foi de observação, análise teórica, crítica, fazendo uma interação entre teorias da comunicação e teorias da educação, como o caso do Piaget. Quais são as influências desse programa na criança? As influências são múltiplas. Segundo Piaget, a criança, a partir dos 2 até os 8 anos, ela desenvolve uma cultura que nós chamamos de cultura imagética, isto é, a criança é totalmente imaginativa. Portanto, ela trabalha só com imagem. E a criança trabalha com repetição. Esse programa Teletubbies trabalha o tempo todo com repetição, com afetividade, com o lado social, o lado do coletivismo, o lado das regras, do lúdico, do jogo, da brincadeira. Portanto, Piaget diz nos seus estudos que a criança ela é epistêmica. O que é epistêmica? Ela aprende fazendo, ela aprende interagindo com os outros. Isso que o Teletubbies aborda, que é uma produção inglesa em cima dos estudos de Jean Piaget, que é trabalhar o desenvolvimento da criança, o lado cognitivo, que é o lado da aprendizagem. A televisão brasileira tenta recuperar um pouco da infância com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como você vê a tentativa dessa série de tentar recuperar essa infantilidade? Os programas educativos, como o Pica-Pau Amarelo, eles não têm uma audiência extremamente massiva, mas são extremamente educativos, que já são trabalhados, né? Mas não tem uma proposta teórica do ponto de vista pedagógico, educativo. São programas educativos, porém ainda não tem essa abordagem massiva. E nós queremos trabalhar como estudiosos da comunicação e da educação, que nós somos aqui na FAESA, porque nós trabalhamos na pedagogia e na comunicação, e nós queremos inserir os produtos midiáticos no espaço educativo. A televisão aberta, ela tem um fim comercial. O objetivo é justamente a massificação dos produtos. Porém, é importante que a sociedade civil, que já está sendo organizada, ou a autocontrole, a autorregulamentação da TV brasileira comercial aberta, seja vigiada, cobrada pelas instituições educativas civis, para que possa trabalhar muito mais a inserção de programas com abordagem educativa. Professor Omar, como você pretende dar continuidade a esse estudo no seu doutorado? O ano que vem eu devo iniciar meu doutorado, que é um caminho da pesquisa. Eu sou pesquisador porque eu gosto e meu campo de atuação. Eu pretendo estudar a comunicação não como mero
instrumentos, recursos, e sim como mediações. E isso que eu pretendo trabalhar, isto é, a comunicação e suas mediações no espaço educativo. Obrigada, professor Omar, pela sua presença. Agradeço a você e este espaço oportuno para divulgar as nossas pesquisas. Obrigado. O pós-graduação de hoje fica por aqui. Até a próxima.